Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Peço desculpa mais uma vez, como é de praxe, pela qualidade do áudio. Esse podcast está sendo gravado diretamente de Dallas, no Texas, no segundo Annual Symposium da Universidade de Texas, em Dallas, onde eu estou fazendo uma apresentação e estou extremamente surpreso com a qualidade dos trabalhos que estão sendo feitos aqui, trabalhos realmente impressionantes, promovidos aí pela Universidade de Texas em Dallas, pelo Jim Joyner, que é o diretor do programa de gerenciamento de projetos, um congresso excepcionalmente bom, técnico, mais ou menos aí 300 a 350 participantes, um foco muito acadêmico, que cobre não só as áreas de tecnologia, como outras áreas, E eu queria falar um pouquinho sobre o que eu vi aqui. Nós tivemos aproximadamente uns 40 palestras aqui, todas elas com muitíssima qualidade, algumas que me chamaram muito a atenção, Eu tive a oportunidade de encontrar com o Veiko Valita, que é o presidente da IPMA, da International Project Management Association. Ele estava representando a IPMA, falando um pouquinho sobre tendências, sobre a relação entre os riscos globais e a necessidade de gerenciamento de projetos. Uma palestra muito boa, onde ele fez o conceito de aquecimento global, o problema das guerras, dos conflitos e como o gerenciamento de projetos pode estruturar e apoiar. Uma palestra extremamente rica, extremamente técnica. Eu também dei uma palestra falando sobre gerenciamento de projetos e o alinhamento estratégico, Ou seja, como o gerenciamento de projetos está sendo visto pelos executivos, normalmente senior executives, como uma competência estratégica, Ou seja, nós estamos, a gente brinca e fala above and beyond, lembrando aí o Buzz Lightyear do Toy Story, acima e além do gerenciamento de tempo, do gerenciamento de custo, do gerenciamento da qualidade. A gente tem a oportunidade aí de discutir isso muito num painel sobre o futuro do gerenciamento de projetos. Nós tivemos também uma palestra muito interessante sobre Program Management, a parte de programas e portfólios, pelo Robert Prieto, que é Senior Vice President da Fluor, muito especializada na parte. Eles ganharam já vários prêmios dentro do PMI pela limpeza de sites, onde foi gerada aí energia nuclear, lixo nuclear. Teve uma palestra também extremamente importante sobre gerenciamento das comunicações. Eu até pretendo fazer um podcast futuramente sobre isso, sobre kick-off meeting de projetos, Ou seja, como um bom começo é realmente um bom começo, como o kick-off bem realizado com as pessoas certas, ele vai conduzir a motivação, vai aumentar o interesse, e como o efeito inverso, como um kick-off pobre, um início de projeto pobre, você desmotiva, você cria confusão, você gera pouco entendimento, você gera resistência imediata ao trabalho. Nós tivemos também um paper muito legal do Quentin Crawford. Quentin Crawford é muito possivelmente uma das maiores autoridades em escritórios de projetos, Ele é autor do livro Strategic Project Office. Eu tive a oportunidade de conversar com ele bastante depois da apresentação dele, falando State of PMO, Ou seja, como várias implementações, eu já falei muito sobre isso, no passado, ou seja, como assim, o conceito de PMO está muito na moda, e como simplesmente as empresas estão achando que fazer PMO é fácil demais, ou seja, utilizando trabalho de consultoria talvez menos experientes, e isso está dando uma miscelânea danada, e hoje está prejudicando muitas vezes a imagem de um bom trabalho no escritório de projetos. Então ele fala muito sobre isso, sobre o que tem acontecido, como a gente consegue evitar isso. Nós tivemos também um paper sensacional, foi um dos assuntos mais inusitados, um paper do Eric Brown, chamado Síndrome de Estocolmo. Para quem não se lembra Síndrome de Estocolmo é quando o raptado se apaixona pelo raptor, pelo sequestrador. E aí ele falando sobre a Síndrome de Estocolmo entre o gerente do projeto e o seu próprio cliente. Ou seja, como, com o passar do tempo, a convivência, essa paixão que pode ser desenvolvida entre essas duas partes, pode ser um alto fator de risco para o projeto. Ou seja, uma visão que eu nunca tinha pensado. Achei um paper muito rico, me deu uma nova dimensão. Ou seja, como é bom ter um relacionamento com o cliente, mas se esse relacionamento passar a ser um relacionamento obsessivo, direto, isso pode prejudicar enormemente e gerar um risco, Muito interessante esse paper dele. Nós tivemos também papers sobre desenvolvimento ágil, sobre Agile,
development, falamos sobre maturidade de projetos, muito sobre como implementar um processo sério de desenvolvimento de maturidade de projetos. Teve um paper também sobre gerenciamento de risco e de oportunidades. Né? Hoje, a gente, quando fala de risco, a gente sempre associa muito ao gerenciamento clássico dos riscos do projeto como ameaças e não pensando aí no lado e na questão da oportunidade, não, seja, o gerenciamento das oportunidades. Então, assim, finalizando esse podcast, eu fiquei muito feliz com o congresso, ou seja, apesar de não ser um congresso gigantesco como o congresso brasileiro que nós tivemos há 2 semanas atrás, mas foi um congresso de altíssimo nível, um dos congressos com mais alto nível que eu já tive a oportunidade de participar aí nos últimos anos. Bem, pessoal, era isso que eu tinha aí para falar para vocês. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá.